Olá, pessoal! No Writer do LibreOffice, nós estamos trabalhando com tabelas. A gente já viu como criar uma tabela, definindo o número de linhas e colunas. Nós vimos como nos movimentar dentro da tabela. E hoje eu quero mostrar para vocês algo que acontece muito. Insert T. Sem título LibreOffice Estou com um documento aqui que ainda nem salvei. Ctrl Home. Excursão. Aqui em cima está escrito excursão, vou descer com a seta. Em branco. Vamos achar a tabela. Tabela com 11 linhas e 4 colunas. Linha 1, coluna 1, nome. Estou aqui com uma tabela que tem 4 colunas e 11 linhas. Na primeira linha e na primeira coluna, ele falou aqui nome. Eu vou descer com a seta. Linha 2. Subo com a seta. Linha 1, nome. Nome. Abaixo de nome, eu vou colocar o nome do pessoal que vai na excursão, tá? Vou descer com a seta. Linha 2. Então, vou escrever aqui, Walter Júnior. Caps Lock. V. K. A. E. 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 Walter. Caps. U. N. U. R. Descer com a seta. Linha 3. Subo com a seta. Linha 2, Walter Júnior. Walter Júnior já está escrito. Seta para baixo. Linha 3. Vou escrever aqui quem vai também. Vai aqui o Roberto. K. E. K. U. B. E. R. K. A. E. U. S. Seta para baixo. Linha 4. Linha 3, Roberto Carlos. Seta para cima, Roberto Carlos. Tá bom? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu fiquei sabendo que depois do meu nome, seta para cima, Linha 2, Walter Júnior. eu tenho que colocar o nome do Renato Augusto. Só que aqui, olha, seta para baixo. Linha 3, Roberto Carlos. Então, eu preciso criar uma linha entre esses dois, correto? Então, ó, seta para cima. Linha 2, Walter Júnior. Então, vou colocar a seta para baixo. Linha 3, Roberto Carlos. Eu tenho que criar uma linha acima do Roberto Carlos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui, ó, Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Arquivo, submenu. Seta para a direita até formatar. Editar, exibir, inserir, formatar, submenu F. Depois de formatar, olha só, seta para a direita. Estilos, tabela, submenu. Tabelas. Ou seja, a gente está acostumado aí a formatar mais um pouquinho, você chega em tabelas. Seta para baixo. Inserir tabela. Inserir tabela a gente já viu. Seta para baixo. Inserir submenu I. Inserir submenu. Inserir o quê? Você dá Enter. Linhas acima A. Linhas acima. Linhas abaixo. Seta para baixo, linhas abaixo. No nosso caso, eu quero inserir uma linha acima. Então, seta para cima. Linhas acima A. Dou Enter. Tabela sub. Vamos ver, ó, seta para cima. Ele está mudo, ó. Fora de tabela. Voltou já. Ele dá um delayzinho, um atraso. Seta para cima. Linha 3. Ó, seta para cima. Linha 2, Walter Júnior. Walter Júnior na linha 2. Desço com a seta. Linha 3. Vazia, desço com a seta. Linha 4, Roberto Carlos. Entenderam? Então, vamos lá. Quando você for criar uma linha, você tem que lembrar, eu vou criar a linha acima ou abaixo. Então, a referência é a linha onde você vai estar, não é? Seta para cima. Linha 3. Colocar aqui, Renato Augusto. Caps E, K, E, A, K, K, G, E, U. Vou descer com a seta. Linha 4, Roberto. Subo com a seta. Linha 3, Renato Augusto. Tá bom? Agora, vamos considerar outra coisa, ó. Seta para cima. Linha 2, linha 1, nome. Nome, certo? Vamos ver aqui a coluna do lado direito. Eu vou dar Tab, seta para baixo. Linha 2. Subo com a seta. Linha 1, idade. Idade. Aqui, então, é para ter a idade. Só que aí me falaram o seguinte, olha, entre a coluna nome e a coluna idade, era para ter aparecido a coluna endereço. E eu não criei. Então, o que eu vou fazer? Eu estou na coluna idade, eu preciso colocar uma coluna adicional aqui do lado esquerdo, né? Então, como que eu vou fazer? Ó, vamos lá. Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Arquivo, submenu. Seta para a direita até tabelas. Editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabelas. Vamos descer com a seta. Inserir tabela. Inserir tabela, seta para baixo. Inserir submenu I. Inserir submenu, Enter. Linhas acima A. Vou descer com a seta. Linhas abaixo B. Linhas. Colunas antes N. Colunas antes. Então, eu quero criar uma coluna antes da coluna que eu estou, ou seja, à esquerda. Então, aqui abaixo tem a outra opção, ó. Colunas após A. Colunas após. Então, seta para cima. Colunas antes. Vou dar Enter. Tabela submenu. Então, vamos ver aqui, ó. Ele demora um pouquinho, mas começou a falar. Eu vou pressionar aqui, ó, Shift Tab, para ir para a coluna da esquerda. O que tem nela? Ó, seta para baixo. Linha 2, coluna 1, Walter Júnior. Walter Júnior. Seta para cima. Linha 1, nome. Nome. Vou dar Tab. Não vai aparecer nada. Ó, seta para baixo. Linha 2, coluna 2. Seta para cima. Linha 1.
mas a coluna nova é a 2, né? Vou dar outro tab. Seta para baixo, Linha 2, nada. Seta para cima, linha 1, idade. idade, que era a coluna 2, passou a ser a 3. O mesmo raciocínio vai funcionar para você excluir, tá bom? Porque aqui no caso, ó, por exemplo, eu vou pressionar aqui, ó, Shift Tab 2 vezes. Estou na coluna 1, quer ver? A seta para cima. Fora de tabela em branco. Vou descer. Tabela com 12 linhas e 5 colunas. Linha 1, coluna 1, nome. Estou na coluna nome, né? Seta para baixo. Linha 2, Walter Júnior. Eu quero apagar aqui a linha do Walter Júnior, então Alt, Arquivo submenu. seta para a direita até tabela. Editar, exibir, inserir, forma, estilo, tabela sub. Vou descer com a seta. Inserir tabela. Desço com a seta. Inserir submenu I. Desço mais. Excluir submenu X. Excluir, Enter. Linhas L. Linhas. Então, qual linha? Aqui eu estou, vou dar Enter. Tabela submenu. Vamos ver aqui onde é que o cursor volta. Seta para cima, seta para baixo. Fora de tabela, tabela com 11 linhas. Aí ele fala que está fora. Eu subi, desci com a seta. O que está acontecendo? Quando eu faço qualquer coisa aqui, ele volta para a primeira célula da tabela. Na linha 1 e coluna 1. Vou descer com a seta. Linha 3, Roberto Carlos. Ó, Roberto, subo com a seta. Linha 2, Renato Augusto. Vou subir de novo. Linha 1, nome. Sumiu o Walter Júnior, não é? Não tem mais aqui. O mesmo raciocínio vale também para a coluna. Quer ver? Eu vou voltar lá. Alt, Arquivo submenu. seta para a direita até tabelas. Editar, exibir, inserir, formatar, estilo, tabelas. Descer com a seta até excluir. Inserir tabela. Aqui é inserir tabela, lembre-se disso. Para inserir outras coisas, ó, seta para baixo. Inserir submenu I. Inserir submenu, seta para baixo. Excluir submenu X. Excluir, Enter. Linhas L. Ó, linhas, seta para baixo. Coluna C. Colunas, a coluna que eu tiver vai ser excluída, seta para baixo. Tabela T. A tabela, excluir a tabela inteira. Ok? Seta para baixo. Linhas L. Agora, voltou para linhas, vou dar ESC. Excluir sub. O que acontece? Aí você fala assim, mas para excluir a tabela é só pressionar Ctrl A e dar Delete. Não, para excluir a tabela tem que ser por esse caminho que eu apresentei aqui. Ou seja, nós vimos como você pode inserir linhas, colunas e como você pode também excluir. Sempre com muita atenção quando você estiver trabalhando como tabela, porque a referência para adicionar ou excluir linhas, inserir ou excluir, é a linha onde você se posicionar. E o mesmo vale para colunas, ok? É isso que a gente queria mostrar. Até a próxima.